Meu povo, muito boa noite. Espero que todos vocês aí que estão assistindo agora ao vivo ou que vão assistir esse papo depois estejam bem, bem hidratados. Eu estou conseguindo tomar minha água aqui tranquilo. Felipe Oliveira falando aqui para vocês, da Mindset Ágil, e a gente está aqui para contar um pouco do case que ganhou o top 5 aí na categoria Squads no Agile Trends. Quase que eu falei Agile Brasil agora, hein? Tá, Ayrton me mata depois. Inclusive, esse prêmio está aqui aparecendo aqui na minha esquerda, né? E eu trouxe aqui para falar um amiguinho que ajudou a impulsionar todo esse trabalho, Luciano. E ele vai contar toda a história aqui para vocês, o que que rolou, como é que foi, e aí disponibilizar o tempo dele para tirar dúvidas, seja como que ele fez, que foi que foi proporcionado ali, os principais desafios, tá bom? Luciano, eu troquei a ordem de um dos slides aí, o próximo vai ser um pouquinho diferente, mas o resto é isso aí. Tá bom, eu falei que ia ter slide surpresa, tinha certeza. Não, é só a ordem das coisas. Pode avançar aí. Beleza, beleza, então. Pessoal, Bom, boa para quem noite, não me pessoal. conhece, não, vou me apresentar aqui rapidamente. Felipe Oliveira, fundador da Mindset Ágil, tá? Pessoal, Luciano vai estar compartilhando com vocês aí esse conteúdo. Como eu falei, tiver alguma dúvida, levanta a mão, comenta e a gente vai tocando. Bora lá, senhor Luciano, tá contigo. Isso aí. Bom, pessoal, boa noite. Eh, eu sou Luciano, eu faço parte de uma empresa chamada Flapper, e nós começamos a trabalhar junto com o Felipe aqui desde o momento em que eu entrei lá na empresa, para a gente tentar melhorar, né, a maneira como a gente trabalha na nossa área de tecnologia de produto, né. E aí, esse ano, a gente foi, informado aí, né, com todo com todo o gosto aí de que a gente recebeu o prêmio, né. Eh, Foi bem legal, tanto a cerimônia quanto o conhecer as pessoas lá no Agile Trends, conhecer o Felipe pessoalmente, que eu já conheço faz um tempo, mas eu não conhecia pessoalmente ainda, então foi bem bacana. Bom, pessoal, seguinte, eu vou mostrar um pouquinho então do que a gente fez, do como a gente fez, mostrar um pouquinho dos resultados. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me interromper a qualquer momento, sem problema, tá bom? Hã, bom, quem sou eu? Eh, eu já trabalhei em várias empresas, hoje eu sou CPO na Flapper, eu já trabalhei um tempo na Embraer, na Accenture, já fiz projetos para Raizen, Ultragaz e vários outros, clientes na época em que eu trabalhava em consultoria. Eu tenho formação de Lean Six Sigma Black Belt, né, já faz bastante tempo, eu aplico esses conhecimentos sempre que possível. E mais recentemente, eu comecei a me interessar muito pelo Kanban, e comecei a usar o Kanban no meu dia a dia, no comecinho sem ferramenta nenhuma, tal, depois, agora mais recentemente usando o Business Map, o Kanbanizer, né, e tem sido uma experiência muito legal, né, muito bacana. Eh, Minha esposa, a Carla e a Giovana estão aí na conversa, né, então, não me façam passar vergonha, pelo amor de Deus. Eh Vamos lá então, vou mostrar um pouquinho bom, acho que Pode tocar, tá o tranquilo. Felipe vai se apresentar também. Pode tocar? Vamos mandar ver. Tá bom. Então vamos lá. O que que é a Flapper? A Flapper é uma empresa, né, é uma plataforma global para você fazer, fretamento de aviação privada. Eh, Nós temos um site e um aplicativo onde a gente faz, todo o processo de reserva e alocação das aeronaves para cada um dos clientes, tá. Nós temos, no nosso aplicativo 370.000 usuários hoje, mais de 30.000 clientes já atendidos desde o começo da Flapper aí no mundo todo. Nosso portfólio de aeronaves no momento está com mais de 2.000 aeronaves,
Essas aeronaves estão no Brasil, eu tenho várias aeronaves que estão na Europa também, Estados Unidos, América Latina como um todo. Se for contar todo mundo que trabalha nessa área, né, dentro da empresa, a gente tem mais de 50 anos de experiência acumulada, a gente tem muita gente muito especializada nesse assunto, então a gente consegue o melhor tipo de aeronave que mais se adequa ao tipo de necessidade que o cliente tem em qualquer momento, né. Toda a tecnologia de cotação, ela é nossa, desenvolvida internamente, então a gente calcula tempo de voo, calcula todas as taxas e preços que estão embutidos aí no fretamento, e a cotação ela acontece em tempo real, tá? Então, a hora que você abre o nosso site ou o nosso aplicativo, você vai ter essas informações de custo do seu voo em tempo real. Se alguém tiver interesse, quiser baixar o aplicativo, tá aí o código. Uma outra coisa que eu acho que é interessante também a gente falar é que a Flapper só opera aeronaves autorizadas pela ANAC, e a gente tem todos esses certificados de segurança que estão listados aí, tá? Então, assim, é uma empresa muito séria, toma muito cuidado com o que faz e atende clientes como ninguém. Bom, quando eu cheguei lá na Flapper, isso em 2022, a gente tinha um cenário que era um cenário um pouco o time de produto, né, de tecnologia estava um pouco desacreditado, né, então eu cheguei com uma missão de botar um certo ritmo, né, no trabalho, botar uma certa ordem aí nas coisas, e a gente, pra gente continuar, conseguir evoluir o produto, né, o produto estava muito parado em termos de evolução. Eu sentei com todas as áreas, conversei com todo mundo, e aí estão alguns dos feedbacks que eu recebi naquela época, né. Primeiro, falta de alinhamento com o negócio, de várias pessoas eu recebi o feedback de que o time de tecnologia só fazia aquilo que interessava para ele, né, o pessoal só trabalhava nas coisas que lhes interessavam, né, e não nas coisas que eram interesse do negócio. A gente tinha uma quantidade muito grande de canais de chegada de demanda, então acessavam as pessoas diretamente, as pessoas não se conversavam, e aí a gente não sabia o que cada um estava fazendo. Dado essa multiplicidade de canais e a gente ter a toda a demanda chegando de maneira desorganizada, a gente não conseguia priorizar a demanda, né, então as pessoas ligavam diretamente lá para o programador, pediam alguma coisa, ele parava o que ele estava fazendo e ia fazer aquilo que estava sendo pedido, né. A gente tinha muita demanda, considerada urgente, tinha muito incêndio para apagar, isso era uma situação bem complicada que a gente tinha na mão. A gente tinha muita solicitação que, por conta dessa mudança de foco o tempo todo, a gente acabava esquecendo da solicitação, a solicitação ficava parada ou sendo pouco trabalhada durante muito tempo. Uma frase que eu ouvi em algumas vezes foi: "Ah, quando eu peço alguma coisa para TI, eu posso esquecer do que eu pedi, porque eu sei que isso aí não vai acontecer". Enfim, falta de foco, né, muito trabalho iniciado e pouco trabalho finalizado. O time por sua vez, se sentia extremamente sobrecarregado, trabalhando pra caramba, muito mais do que eles sentiam que era necessário trabalhar, e, sempre ouvia críticas, né, às vezes em reuniões ou às vezes, nos grupos internos lá de discussão, sempre ouvia algum tipo de crítica em relação ao trabalho que estava sendo feito. Então esse foi mais ou menos o cenário, que eu peguei aí quando eu cheguei, né. Não sei se o Felipe vai lembrar, mas nos cursos da Aspercom eles mandam um cenáriozinho que é bem parecido com esse, para a gente fazer o case do treinamento, né. Então, é muito engraçado, porque eu estava listando essas coisas aí para fazer a apresentação, eu estava lembrando do curso, falei: "Gente, acontece de verdade, olha só". É fato.
Bom, do ponto de vista de métricas, o que a gente tinha? O tempo de ciclo, né, que é aquele tempo do momento que a demanda entra para ser trabalhada até o momento em que ela é finalizada, ele era muito, muito, muito grande, né? A gente tinha aí uma média aí de 6 meses, né, de tempo de ciclo, muita variação, né? O nosso work in progress, ele era muito alto, né, da ordem aí de 60, chegou a ter mais de 100 itens sendo trabalhados ao mesmo tempo, o que era impossível, né, na verdade, de 100 itens sendo trabalhados ao mesmo tempo, numa equipe que era mais ou menos 8 pessoas, definitivamente não tinha 100 itens sendo trabalhados. A nossa saída, né, o nosso throughput, ele era muito instável, e era um throughput, assim, absolutamente não previsível, e a qualidade do throughput, ou seja, olhando qualidade do ponto de vista das necessidades, né, que existiam, de atender as necessidades que existiam, era bem baixo, porque muita coisa estava desalinhado com as necessidades, tá. Então esse foi meio que o cenário inicial. Primeira coisa, bom, depois das conversas com todas as áreas, né, o que eu fiz? Vamos levantar as métricas, vamos levantar o que dava para levantar ali naquele primeiro momento, vamos fazer uma dinâmica, né, para entender, né, qual era o processo de trabalho, entender o que estava causando insatisfação, né, quais eram as fontes de insatisfação internas, externas, quais eram como é que a demanda estava estruturada, como é que ela chegava, enfim, tem vários passos aí que a gente executou aí no Static, né. Foi uma dinâmica bacana, a gente fez essa dinâmica em 2 dias, e isso serviu, de pontapé inicial para a gente estruturar o nosso primeiro quadro, né, a nossa na verdade todas as ações que a gente ia tomar, mas também o nosso primeiro quadro Kanban, tá. Então, quais foram as ações que a gente que tomou ali naquele momento? Primeiro, ter uma visibilidade, né, então a gente gerou o mapa do fluxo, a gente pegou todas as demandas que estavam acontecendo, estavam em andamento, coisas que estavam no backlog, eu fiz uma análise de tudo, muita coisa estava aberta há muito tempo e não tinha sido atendida, eu fui fechando, né. Fiz uma limpeza geral, assim, no quadro para deixar só aquelas coisas que ainda estavam dentro do conjunto de coisas necessárias, né, para serem feitas. Eu troquei a ferramenta, a gente usava o Gira antigamente, é uma boa ferramenta, mas é uma ferramenta que a gente tem uma certa dificuldade para tirar certas informações, né, as métricas de fluxo é mais chatinho de você analisar, e eu acho os quadros no Gira muito soltos, assim, você consegue fazer qualquer coisa que você queira, sem muita regra, tal, então a gente, resolveu trazer uma ferramenta mais simples de ser utilizada, mais fácil de estruturar e que fosse mais, amigável, assim, para o usuário da ferramenta em si, né. E além disso, né, o Business Map ele tem a grata, funcionalidade aí de, eh, com pouquíssima coisa que você faz dentro da ferramenta, você já consegue extrair métricas do seu processo, e isso é fundamental, né. A gente pegou e migrou todas as demandas para o Business Map, né. A gente fez uma unificação dos canais de entrada. Inicialmente, o canal de entrada fui eu, depois a gente gerou uma ferramenta para fazer as entradas todas por um único caminho. Essa ferramenta, ela joga a demanda direto lá no Cabanais, né. Tem problema, Felipe, eu falar Cabanais, cara? Porque esse nome Business Map é novo para mim e Não, fica tranquilo. Aqui, às eu vezes, vou a te gente falar também que para fala Cambanais, acostumar com tá? esse negócio aí não é fácil. Não, a gente Então aqui também fala Cambanais direto. É. então tá bom. Então, assim, eu unifiquei todos os canais de entrada, né. A gente fez, eu fiz o treinamento do meu time, né, de como trabalhar com a ferramenta,
o Felipe ajudou aí nesse treinamento inicial, né? Eu treinei o meu time nas métricas de fluxo, e a partir do momento que a gente começou a usar, eu comecei a receber feedbacks do time para fazer ajustes no fluxo, né? Ajustes no... Cara, tem uma coluna aqui que não está representando bem o que a gente faz, vamos quebrar ela em mais de uma coluna e por aí vai. Então, esse ciclo de feedback começou a acontecer razoavelmente rápido e a gente começou a evoluir, né, a maneira como a gente estava trabalhando. Uma das coisas que eu acho que foi essencial para esse trabalho todo é essa questão da visibilidade das demandas. É uma orientação que eu reforço com o meu time até hoje, né? Hoje mesmo eu tive uma discussão a respeito desse tipo de assunto, que se eu não tiver todo o trabalho que é realizado registrado, eu não consigo medir o que está acontecendo, né? Bom, a gente foi trabalhando, o tempo foi passando e o nosso tempo de ciclo foi mudando, né? Então, o que aconteceu? Isso aqui, lá no ano de 2022, né, eu cheguei, na verdade, eu estava, acho que isso aqui, eu não lembro, acho que isso aqui está por data de criação dos cards que a gente estava entregando, tá? Mas vocês veem que lá no primeiro ano de trabalho, a métrica estava aqui na casa aqui dos 85%, né? Isso aqui é pré a gente iniciar esse trabalho, né? Desculpa, 85% dos cards sendo resolvidos em até 184 dias. Cara, 184 dias são 6 meses, é bastante tempo para você executar um trabalho, né? A hora que eu entrei, a gente começou a trabalhar, então a gente tem essa coluna aqui que é o fechamento de um sem número de coisas que a gente não ia precisar mais, tal. Encerrei, a gente ignora esse pedacinho aqui do gráfico, né? E aí começou um trabalho de orientar o time sobre como registrar as informações, fazer no começo um certo policiamento, né, da movimentação dos cards dentro do fluxo, ajustes no fluxo para que ele representasse melhor o dia a dia, e começar a trabalhar mais focado nas coisas que realmente eram importantes, né? E aí a gente começou a reduzir o tempo, né? Se a gente for olhar aqui para o ano de 2023, né, a gente estava aqui na faixa dos 40, né, mesmo com 85% das demandas em até 40 dias. E se a gente pegar só esse finzinho aqui, né, e der um zoom, que é o ano de 2024, quando eu montei a apresentação aqui, acho que há uns 3 dias atrás, a gente estava aqui com essa faixa de 25 dias para entregar uma demanda. Aqui, nesse gráfico, é uma visão bem geral, eu não estou discriminando tipos de demanda diferentes, tá? Mas eu já posso adiantar que o nosso tempo para resolução de bugs caiu assustadoramente, a gente consegue resolver a grande maioria dos bugs na faixa aí dos 5 dias, e a gente tem toda a parte de implementação de histórias e novas funcionalidades, isso acontece aí numa faixa aí de 25, 30 dias, mais ou menos, para a maioria dos casos, tá? É óbvio que a gente ainda tem situações que ainda fica com um tempo de ciclo muito alto, tá? Eu honestamente acho que isso não vai acabar nunca, mas é uma coisa que tem sido cada vez mais raro de acontecer. E tem motivos diversos para isso. O mais importante é que hoje a gente sabe o porquê que as demandas param, né? Então, em qualquer momento em que eu tenho uma demanda que está demorando mais do que aquilo que deveria estar demorando, primeiro que eu consigo saber que ela vai demorar mais com antecedência, segundo que eu sei os motivos que estão levando a isso, então eu consigo atuar em cima para tentar trazer essa demanda aí para resolução no tempo mais rápido possível, tá? Uma estratégia que foi utilizada foi a limitação de work in progress, né?
Isso ajuda a criar uma cadência, né, de resolução dos itens, né. Então se a gente for ver lá na época em que eu cheguei, né, a quantidade de itens sendo, em aberto, né, era muito grande. Aí eu comecei a primeira ação que eu tomei aí para limitação de WIP foi, a gente limitar dentro das colunas, né. Então, aqui a gente já vê uma queda razoável, e depois eu fiz uma limitação de WIP por pessoa, né, por pessoa responsável por trabalhar no fluxo. Então hoje a gente está trabalhando aí na faixa dos 10 itens sendo trabalhados ao mesmo tempo. A regrinha mais ou menos prática que eu estou usando é eu ter um card de, feature e um card de bug ativo por pessoa, né. Eu não tô tentando, ocupar o segundo card se eu não tiver alguma coisa, se eu não tiver um bug ou alguma coisa. Eu estou tentando deixar a pessoa focada num único card, se for o caso. Mas se houver a necessidade de eu ter mais um card para a pessoa trabalhar, então a gente vai ter aí o máximo de 2, tá. Isso tem ajudado pra caramba, porque isso aumentou muito, melhorou muito a cadência, o foco das pessoas no trabalho melhorou pra caramba, né. E consequentemente a qualidade também melhora, porque ao invés de você ficar chaveando e cuidando de um sem número de atividades, você faz uma atividade do começo ao fim, e isso do ponto de vista de qualidade é bom pra caramba, porque você, estando focado, você não vai ter interrupções, ou pelo menos vai ter menos interrupções, você não vai ter, muito chaveamento de contexto, né. Isso para quem está programando, a gente sabe que é bem complicado, ter muito chaveamento. Hã, uma outra coisa que a gente percebe é que o nosso throughput mudou também, né, a quantidade de coisas que a gente entrega mês a mês, né, mudou também. Então hoje as nossas entregas estão aí na faixa dos 15 a 20 itens, por mês, tá. Poxa, mas você está entregando muito menos, só que eu estou entregando certo, né, estou entregando com mais qualidade e estou entregando coisas que estão alinhadas com o negócio. Eu tinha um throughput maior antigamente, mas era um throughput que estava muito desalinhado com o negócio. Então hoje eu atendo às necessidades que eu preciso atender, a gente tem objetivos muito claramente definidos hoje, e esses objetivos é o que norteia o nosso trabalho lá no time. Uma outra coisa que eu acho que é interessante, que foi meio que um efeito colateral de tudo isso que a gente fez, é a mudança na qualidade, ou vamos dizer assim, na criticidade e na urgência do trabalho que vinha chegando, né. Então, se a gente for ver, eh, os trabalhos, críticos e que precisavam interromper tudo que a pessoa estava fazendo para atender ali na hora, eles aconteciam muito, né, antigamente. E com o tempo foi diminuindo, 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 e hoje a gente recebe demandas, que são sempre priorizadas, são demandas que a gente trabalha sem pressa, né, sem nenhuma, eh, sem uma cobrança absurda em cima. De vez em quando aparece uma coisa com uma urgência um pouco maior, sei lá, um cliente que não consegue passar um cartão de crédito, tal, que a gente precisa ajudar, ou então, eh fazer algum tipo de correção mais urgente, mas isso tem sido cada vez mais raro. Eh, e como esses incêndios diminuíram muito, a gente hoje consegue olhar para novas coisas que a gente precisa implementar. Então o time tem tempo para olhar para novas funcionalidades, então a gente está fazendo um trabalho super legal de mudança da experiência do usuário dentro da nossa plataforma. A gente está tocando, alguns projetos que são orientados a crescimento. Então tem coisas bacana acontecendo, né, coisas novas acontecendo, e isso também elimina uma das frustrações grandes que o time tinha, que é: "Cara, eu só faço a mesma coisa e nada muda", né.
Então, quais são algumas das coisas que eu acho que a gente teve de resultado, né? Alinhamento com os objetivos da empresa, isso para mim foi uma das coisas mais importantes. Eu tenho uma visão clara do que é prioridade, né? Então, de tudo que chega, eh, a gente tem uma visão bastante clara do onde a gente precisa atuar. Eu tenho um canal só para receber demanda. Comunicação entre os desenvolvedores melhorou absurdamente, e a comunicação entre os desenvolvedores e o negócio melhorou absurdamente, né. Antigamente, o time ficava meio que num casulinho, né, então hoje os meus programadores falam com os times de negócio, a gente participa de reuniões da nossa operação, a gente apresenta o trabalho que a gente faz para o restante da empresa, para eles verem o que que a gente está fazendo, o que está acontecendo, quais são as coisas que estão sendo trabalhadas, quais são as coisas que ficaram prontas, como é que usa aquelas coisas, por aí vai, né. A gente está trabalhando só nas coisas que são importantes, né, entregas com mais valor, então tudo isso tem sido, tem trazido feedbacks bem interessantes, assim, pro time, né. Eu parei de ouvir falar que TI só faz aquilo que gosta, e passei a ouvir: "Ah, o time de produtos tá performando melhor, o produto está mais estável, então as coisas estão endereçadas", né, então isso é muito bom. E a gente está conseguindo evoluir o nosso produto, né, então são feedbacks importantes. Eh, uma outra coisa que eu acho que é interessante é a previsibilidade que tudo isso trouxe, né. Então, hoje, como eu tenho essa visão, né, eh, mais acompanhada de tudo, eu consigo enxergar o quanto as demandas estão demorando e se o que elas estão demorando dentro de cada fase está dentro do que é esperado, dado a performance de todas as outras demandas que eu já entreguei no passado, ou se está, enfim, muito alto, ou se tem alguma coisa que eu preciso endereçar, imediatamente ou não, tá. Então esse gráfico de Aging WIP é um gráfico que eu uso com bastante frequência nas nossas reuniões diárias, mesmo que eu não esteja com ele na tela, eu estou com ele aberto para a gente poder priorizar alguma coisa que esteja eh, que esteja ali na faixa do amarelo, laranja ou vermelho, tá. Então, entender o que está parando aquela demanda e o que que eu preciso fazer para poder fazer a demanda andar novamente, né. Se a gente precisa acionar alguém da operação, se a gente precisa definir alguma coisa que não está bem definida e por aí vai, né. Então isso também tem ajudado pra caramba. A gente faz, esse acompanhamento, diário, né, eu olho para essas métricas todo santo dia, e quando a gente precisa passar uma previsão de alguma coisa, passar uma estimativa, eu consigo me basear nos dados que eu estou coletando, eu jogo isso tudo lá dentro do modelo estatístico, né, dentro do modelo de Monte Carlo, e eu consigo ter uma visão, bastante aproximada, né, do tempo que eu vou levar para realizar uma determinada solicitação. Eh, isso ajuda, a suprir certas, necessidades ou ansiedades que o negócio tem de ter uma visão de prazos e tudo mais, e isso também ajuda, fazer esse processo de estimativa, né, ser um processo praticamente indolor para o time, né, porque como eu me baseio em dados históricos, o time não precisa ficar ali parado, esmigalhando na cabeça o que precisa acontecer para que a gente tenha essas estimativas, tá. Hã, bom, em termos de resultado para o negócio, eu acho que uma das coisas que não existia era a visibilidade do quantidade de trabalho que era realizada dentro do time, né, então isso é uma coisa que, eh, todo esse trabalho que a gente fez ajudou a materializar, né, o volume de trabalho que era realizado, direcionar o esforço de trabalho para as atividades, que precisam ser realizadas, ao invés de ficar um esforço esparso, ao invés de você ficar com o seu canhão atirando para todo quanto é lado, você atira na direção do alvo, né.
A gente passou a entregar mais e melhor, tá? O alinhamento com o negócio, né, e com as necessidades do cliente, isso é uma coisa fundamental. Todas as áreas da empresa perceberam mudanças, né, na maneira como a gente atende as necessidades, na maneira como a gente recebe uma demanda, na maneira como a gente responde a uma demanda e por aí vai. Tá? A nossa aplicação está muito mais estável, é uma coisa que não acontecia. A gente tem tido bem poucos reportes de bugs e os reportes que tem são coisas que não são graves, que a gente pode atuar dentro de uma zona confortável aí de tempo de realização, né? A gente está conseguindo implementar novas funcionalidades que estavam na fila de implementação há muito tempo, né? Então isso é uma outra coisa que está acontecendo. E a gente está conseguindo dedicar tempo do time para trabalhar em demandas de crescimento também. Então são todas coisas boas aí que a gente tem. Desafios. A adoção do Kanban no primeiro momento foi complicado, tá? Ter a disciplina de atualizar a ferramenta, mesmo sendo muito mais simples de fazer, e ter a disciplina de documentar todo o trabalho que era realizado, foi um negócio que demandou algumas conversas e uma, uma atuação muito próxima ao time para que isso acontecesse, né? O conceito de time box, né, de você ter as sprints, né, e você ficar planejando sprint, não sei o que lá, tal, para você conseguir realizar o trabalho. É uma outra coisa que não faz muito tempo eu tive até essa conversa com um desenvolvedor, né, mas é uma outra coisa que também mudou, né, dentro do time. Então, assim, hoje a gente não tem mais as sprints, não tem mais esses time boxes fechados. A demanda ela acontece, né, ela vai fluindo dentro do time conforme a gente vai prestando o serviço de desenvolvimento, né. Uma das conversas interessantes que eu tive uma vez foi o seguinte: o pessoal chegou para mim e falou: a gente queria retomar, fazer sprints de 15 dias, não sei o quê, pá-pá-pá. A gente faz uma planning, depois a gente executa aquilo que está dentro do objetivo da sprint. Eu falei: tá bom, legal, boa. Aí eu puxei a métrica e falei para eles: então, só que vocês entregam as coisas em muito mais do que 15 dias. Qual vai ser o seu objetivo para a próxima sprint, né? Aí ficou aquela coisa meio, não sei, né? Então, assim, demorou um pouco para a gente quebrar esse paradigma, mas, enfim, tem funcionado bem, né? A gente tem conseguido trabalhar atender as demandas em cada vez menos tempo, né? Isso tem sido bem interessante de observar. Usar as métricas de fluxo no dia a dia é uma coisa que no início partia muito do meu lado, né? O pessoal não entendia direito o que estava olhando e tal. Então isso hoje já está bem diferente também, as pessoas entendem que o que está sendo apresentado ali é uma medição baseada no histórico e que faz sentido, né, aqueles números que estão aparecendo. E uma outra coisa que eu ainda, às vezes, luto um pouco com isso, tal, as pessoas eu não achei maneira melhor de escrever isso, mas, as pessoas incorporarem o fluxo de trabalho como delas, ao invés de ser alguma coisa que é ditada por alguém, ou que é, tipo: "Cara, eu escrevi na pedra que tem que ser desse jeito que vocês vão trabalhar, e vocês vão trabalhar desse jeito ponto final". Cada vez mais eu peço feedbacks a respeito do fluxo, eu peço, se as pessoas me trazem algum ponto que precisa ser melhorado, precisa ser alterado, a gente vai lá, a gente cria a coluna, tira a coluna, muda o jeito como a coluna conta as coisas e por aí vai. Isso tem sido muito bom, né, porque a gente consegue adaptar o processo de trabalho àquilo que é realmente necessário para o time, e faz com que as pessoas se sintam cada vez mais donas do trabalho que fazem, né.
Ah, esses são os principais desafios que eu acho que a gente enfrentou, tá? Aí, bom, da parte do case, eu acho que é isso aí, tá? Aí queria saber se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Fiquem à vontade. Show de bola. Fala aí, Wellington. Vou te encher o saco, Luciano. Luciano, uma dúvida, por exemplo. Hoje, você fez toda essa mudança. Vou fazer uma Uhum. pergunta, talvez chata, mas peço a sua compreensão, tá? Por exemplo, essa implementação que você fez com todo o time hoje, como que é o time? Só para a gente poder entender e entender também essas demandas que você colocou de 27 dias. A gente está falando de features ou a gente está falando de projetos, iniciativas? Tá. A gente está falando de features, tá? E de bugs, tá? A gente está falando dessas duas coisas. Eu consigo separar, tá? Essas duas informações, mas nessa visão que a gente está mostrando aí, tá tudo junto, tá? Sobre o meu time não é grande, tá? Ele é um time pequeno. Hoje são 7 pessoas, né? Acho que é isso. Hoje são 7 pessoas. É um time que já cresceu aí um pouquinho nesse período, depois, enfim, por alguns outros problemas aí a gente acabou reduzindo um pouco. É um time onde eu tenho algumas pessoas focadas em desenvolvimento back-end, algumas pessoas focadas em desenvolvimento front, eu tenho um UX, tenho um tech lead para ajudar a coordenar tudo isso, tem gente de qualidade para ajudar a testar, tá? O meu processo de trabalho, ele é um processo que, quando entra a minha demanda, e ela é priorizada para entrar dentro do fluxo, ela é uma demanda que, ela primeiro passa por uma fase de análise técnica, depois a gente faz toda a questão de planejamento das atividades que precisam ser realizadas, faz a codificação da demanda, depois isso vai para um ambiente de qualidade, onde isso é testado. Se o teste encontra algum bug, algum problema, ele abre toda a documentação desses defeitos dentro do próprio Kubernetes, e a gente vai trabalhando esses bugs e a demanda fica ali estacionada até a gente finalizar, tá? Finalizou, resolveu todos os problemas, tal, a gente passa para momentos de mudanças de ambiente, tá? E aí até chegar em produção. Não sei se eu respondi toda a sua pergunta, Wellington. Sim, sim, sim. Beleza. Show de bola. Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Senhor, dentro da sua estrutura, né? Lógico que Uhum. você não é a única pessoa tomadora de decisões, tiveram aí vários outros que poderiam aprovar ou reprovar esse trabalho, né? Uhum. Como é que foi o convencimento, tanto de falar de troca de ferramenta, quanto de troca de paradigma em termos de modelo de gestão, né? Como é que foi É, esse desafio é perante a sua curioso gestão? isso. É curioso isso, porque eu vim de uma experiência anterior, onde eu já usava essas práticas, eu não usava a ferramenta, mas eu já usava as práticas. E sempre por iniciativa própria, né? Eu liderava um projeto X dentro de uma empresa de consultoria, e dentro daquele projeto eu estava usando Kanban, estava usando as métricas, estava usando as coisas que a gente está falando aqui. Então eu tinha alguns resultados históricos meus para mostrar, né? Quando eu cheguei na empresa, eu tive uma conversa bem interessante com a pessoa que estava me liderando, que ela falou o seguinte: cara, eu não tenho apego nenhum à ferramenta, não tenho apego nenhum ao processo, então se você quiser mudar as coisas, você pode pegar e mudar. Eu falei, beleza, tô no céu, né? Eu literalmente tive carta branca para mudar o que eu quisesse, cara. Então isso foi muito bom, tá? Isso é um apoio que eu tenho recebido desde o primeiro dia lá na empresa. Às vezes eu dou as minhas cabeçadas também, né, e aí, enfim,
acontece, mas é um apoio muito grande que eu tenho recebido, que é uma confiança muito grande no trabalho que eu estou fazendo. Então isso tem sido bem legal, tá. Eu entendo que não é todo lugar que a gente encontra esse tipo de ambiente, especialmente Uhum. empresas grandes, onde a gente precisa seguir processos que já estão estabelecidos e que vêm de fora e por aí vai, tá. Eu entendo que existem essas limitações. Tanto é que a categoria em que a gente foi, premiado foi numa categoria que é uma categoria de squads, né, não foi uma categoria de projetos grandes, onde você influencia uma quantidade muito grande de gente. Até porque a empresa não é tão grande assim também, né? É, a empresa é pequena, na verdade, né, nós somos, acho que a gente não chega a 40 pessoas, eu acho. Sim. Legal. Fala, Então, Marcelo. então isso prova o quanto que o apoio da liderança traz impacto, né? O quanto que essas Uhum. pessoas terem um ambiente onde haja esse tipo de confiança. Claro que cada local é um local, né? Mas Sim. Mas uma coisa assim, dentro do time em si, num primeiro momento, eu encontrei uma certa desconfiança, vamos dizer assim, né. Ah, uhum, lá vem mais um louco aí com umas ideias malucas aí pra fazer, né. Então teve sim. uma certa desconfiança sim, no começo a disciplina não era das melhores, mas eu vou te falar que a galera comprou super bem as ideias. Quando eu sentei e mostrei as métricas, expliquei o que que era, tal, como é que isso, né, a hora que você bota Lady Little na tela e você explica, cara, como é que o a quantidade de trabalho que você está realizando afeta no seu tempo de ciclo, como é que a sua entrega afeta no seu tempo de ciclo e por aí vai, parece que se abriu uma janela, assim, para eles, sabe. Foi Uhum. bem interessante. E casa até com um pouco com Isso a pergunta que a Carolina fez aqui, né? De se teve muita resistência, né? Então, você teve um muniu pouco essas sim. pessoas de conhecimento, né? Ah, então teve um pouquinho da resistência também. Teve, cara, porque assim, cara, trocar ferramenta nunca é legal, né, nunca é fácil, nunca é legal. Eh, a troca da ferramenta, para mim, ela foi muito mais para eu conseguir obter as informações sem o time ter que ficar logando informações extra, né, sem o time Uhum. precisar ficar apontando hora, que é um negócio que para mim não funciona, nunca funcionou na vida e não vai funcionar, né. Do que, então assim, pelo simples movimentação dos cards você consegue, obter as métricas. Então, pô, isso é um negócio extremamente valoroso, né. A ferramenta ajuda muito nesse ponto. Sim. Eu tive casos de pessoas, tinha uma pessoa em particular que toda reunião diária eu tinha que cobrar o cara: "Você movimentou o seu card? Não sei o quê". "Ah, não movimentei, eu vou movimentar". Na reunião seguinte você ia lá, o cara não tinha movimentado de novo, tal. Então, tinha, cara, né. Mas isso foi se resolvendo ao longo do tempo. Sim, legal. Fala aí, Marcelo. Oi, gente, boa noite. Vocês me Boa ouvem bem, noite. hein? Sim? Estamos te ouvindo. A pergunta que eu ia fazer, cara, é assim, você contou uma história muito, muito interessante, né? Muito bonita ali, muito, a gente sabe desse desafio aí, né? E queria saber o que você entende como uma falha que você teve nesse processo que você faria diferente, né? Sabe? O que você fez que deu Tá. errado? Eh, uma coisa que eu faria diferente é começar a fazer alinhamento de prioridades com a minha liderança mais cedo. Isso eu faria diferente, tá. Isso é uma coisa que, durante um tempo, no começo, eu fiquei muito focado em organizar a casa, vamos dizer assim, né, fazer a máquina funcionar, mas pouco tempo focado no resultado que a máquina tinha que entregar. E aí depois que eu comecei a ter esse alinhamento, tudo melhorou muito, na verdade. Então eu acho que uma coisa que eu faria é ter esse alinhamento antes, tá. Eu fiquei uns 6 meses, mais ou menos, trabalhando sem ter esse tipo de alinhamento, muito focado na questão de fazer a roda girar, tá. Isso eu acho que é uma coisa que a gente poderia estar
ter obtido resultados interessantes antes. Então, E e com esse o é um time? ponto interessante, né? Falei, Marcelo. Desculpa, só fui pegar a rebarba, tentei pegar a rebarba da pergunta. Com o time, tem Tranquilo. algum? Eu não entendi. Você fez mais uma pergunta ou não? Isso, assim, com o time, do lado, você falou do lado da gestão, né? Do alinhamento da Uhum. gestão. Com relação ao time, as mudanças com o time, tem algum ponto que você Cara, falou diferente? não, acho que não. Eu tento ser bem próximo ao time, né? Não é todo mundo que recebe isso do mesmo jeito, mas eu tento ser bem próximo ao time. Procuro atuar nos feedbacks que eu recebo muito rápido e tal. Então, assim, eu não me lembro de nenhuma situação específica com o time que eu precisei, que eu faria diferente, assim. Acho que não. Fala, Filipão, você ia perguntar alguma coisa. Não, era mais um comentário, né? Que no final das contas, quando a gente fala de eficiência, de métricas, tudo isso que a gente está colocando aqui, elas têm que nos ajudar a entregar melhores resultados, no final das contas. É compreensível a necessidade da eficiência, mas a eficiência precisa nos ajudar a entregar melhores resultados. Eu posso ser super eficiente e não entregar nada de positivo, né? É mais ou menos o resultado do meu trabalho no começo, né? Né? A gente melhorou a eficiência, mas não estava sendo efetiva a entrega, na verdade, né? Não existia, Uhum. não existia muito alinhamento com o negócio. É engraçado porque eu participei de uma reunião uma vez e eu conto isso, as pessoas dão risada, cara, mas eu participei de uma reunião uma vez em que eu ouvi o seguinte comentário: das 10 coisas que o time de produto deveria estar fazendo, essa que vocês entregaram é a 11ª. Então, né, é o tipo de feedback que a gente recebe uma vez só na vida, né? Pra E tenta acabar não com a receber vida de na hora, novo. né? Mas enfim. São, acho que os percados. Na verdade, foi o que me fez um pouco acordar para essa questão dos alinhamentos, né? A partir de lá, isso vem acontecendo com frequência quinzenal, a gente senta, alinha, define o que precisa ser feito, define correções de rota que sejam necessárias e por aí vai. Tem sido muito bom. Uhum. E esse alinhamento ele é muito para desenhar prioridade mesmo. Ou vai Existe além para disso? desenhar prioridade, sim, tá? A Uhum. gente faz eu tenho essas conversas de priorização, mas, sim, todo começo de ano, né, a gente tem a definição dos objetivos do time, né? Então, eu tenho 2 focos esse ano em que eu preciso trabalhar com afinco, né? Então, esses 2 focos são os 2 focos que eu estou trazendo para baixo, alinhando todo mundo. Cara, nós temos uma demanda de crescimento e a gente tem uma demanda de melhoria de experiência do usuário. Essas são as 2 coisas em que a gente vai trabalhar preferencialmente esse ano. É claro que chegam coisas, às vezes, uma solicitação pontual, alguma coisa que chega que, cara, é uma coisa que tem um valor imediato e que a gente, poxa, pode entregar alguma coisa para o cliente legal mais rápido, entendeu? Então, se tiver esse tipo de Uhum. situação, a gente faz. Mas hoje mesmo, por exemplo, eu sentei com o meu CEO para a gente conversar. Chegou uma demanda vinda dele, inclusive. Sentei com o meu tech lead, a gente fez uma avaliação, entendemos o que precisava ser feito. Voltei para ele e falei, cara, qual é a prioridade disso aí? Dentre as coisas que a gente está fazendo, em que ordem, qual é a prioridade? Você quer que eu pare alguma coisa para fazer isso aí que você está me pedindo? Eu até vi aqui que a Carolina, né, perguntou se a gente usa uma matriz de priorização. A gente não está usando, tá? Porque são bem poucas demandas, assim, não demanda, mas assim, a gente tem 2 objetivos muito claros. Então, tudo que não está relacionado a esses objetivos, hoje
a gente está segurando, tá? Tem situações em que a gente precisa falar não, tem situações em que a gente avalia caso a caso, prioriza e faz a inclusão ou não dentro do fluxo de trabalho. Tá? Mas Show eu de bola, sempre show tenho de ali bola. a minha janelinha, né, de um cardzinho por pessoa para trabalhar nos bugs, tá? Então isso é meio que uma coisa que já está incorporada, né, e a gente tem, porque isso tem, né, isso chega, a gente trabalha com uma versão legada, vamos dizer assim, da nossa aplicação, e às vezes vem uma demanda urgente que precisa ser endereçada na hora, tá? Então aí quando acontece esse tipo de coisa não tem muito jeito. Aí é parte do dia a dia, né? É, Aí já tá na veia, né? É aquilo que a gente sempre sabe. Sempre vai ter alguma coisa caindo do céu, a gente vai ter que sentar, entender e vai ter que fazer, não vai ter jeito. exatamente. Mas assim, como aquela extração que eu fiz do Cabanais e das criticidades, você vê que cada vez mais, vamos dizer assim, a demanda está mais tranquila, entendeu? Está menos incêndio para apagar, e então eu Uhum. consigo priorizar melhor as coisas, eu consigo colocar as coisas dentro da sequência correta. Tá controlado, né? Então, isso tem sido, isso é uma mudança muito grande que aconteceu, e que não é uma coisa que eu falei: até data tal eu vou ter esse tipo de mudança dentro do meu processo. Foi um efeito colateral, na real. Show de bola, show de bola. Um bom efeito colateral. Belezinha. Pessoal, mais perguntas, dúvidas? Cara, é uma pergunta que eu ia fazer aqui, no Tranquilo? sentido de Claro. existe essa mudança, né, que você comentou, que existe esse paradigma, né? O pessoal acha que sair de sprints está acabando com o mundo. Uhum. Você levantou que teve dificuldade. Tem algum outro ponto que você se deparou também que o pessoal levantou e falou, cara, ou até mesmo, acho que você deve ter comentado já, mas de relutância também, cara, em mudar o framework que está sendo usado e tudo mais? Cara, Qual a relutância que você teve, de fato, quando você fez essa mudança? eu vou te falar uma coisa na real. Eu nunca cheguei pro meu time e falei: a partir de hoje a gente vai parar de usar sprint e vamos usar Kanban. Nunca falei isso para ninguém. Eu fui colocando uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra coisinha lá. E a hora que a gente viu, no susto, a gente estava usando Kanban, né? Então, como eu já tinha feito em outros times anteriormente, porque se você chegar para o time e falar, cara, tudo que vocês estão fazendo tá errado, tudo que vocês trabalharam até hoje pode jogar pela janela, porque nada disso funciona, você só vai criar resistência, né? Então, o que eu fiz? Mostrei um problema, como é que a gente vai corrigir? Posso sugerir uma prática? Vamos tentar desse jeito? Vamos, então bora, né? Muitas coisas vieram deles mesmos, tá? Então, assim, eu acho que aos poucos a gente foi mudando sem eu virar e rotular, cara, eu vou usar Kanban. Eu sei que eu estou usando Kanban, né? Mas eu nunca entreguei para eles esse rótulo, pelo menos não no momento inicial. Mas eu tive, cara, tive algumas resistências, mas, cara, aí é uma questão de você tentar, né, ir equilibrando as coisas, e conversa com as pessoas, situações em que a pessoa está muito incomodada com algum assunto, eu chamo num particular, deixa eu entender o que que aquela pessoa tá pensando, deixa eu entender o porquê que ela tá pensando daquele jeito, entender com o restante do time depois se há uma opinião que é compartilhada ou não. Hoje mesmo eu tive uma situação parecida com essa, entendeu? Eu pedi pra gente, passar a executar o registro, né, quando existe algum tipo de dúvida, alguma coisa e que é comum de acontecer, né. Como hoje o meu time inteiro, nenhuma das pessoas é uma pessoa que estava lá no começo da Flapper, o que existe implementado hoje, tem coisas que a gente precisa parar, debugar e avaliar código para entender o que está acontecendo, porque a nossa documentação não é lá uma maravilha, entendeu? Só que isso às vezes toma 2 dias de um programador, e eu tenho poucos programadores hoje, todos eles trabalhando em coisas priorizadas.
Então como é que eu faço, né? Aí a minha solicitação foi, cara, quando você for tirar uma dúvida, e a pessoa que está recebendo a dúvida perceber que é uma coisa que ela vai precisar parar o que ela está fazendo para poder trabalhar, eu gostaria que essa pessoa registrasse um card para que eu possa acompanhar o que está acontecendo, para que a gente possa, no futuro, avaliar se a gente precisa montar um treinamento, se a gente precisa focar um tempo num determinado tipo de documentação, o que que a gente precisa fazer. E foi uma conversa meio chatinha, né, assim, eu precisei depois sentar com a pessoa que estava sendo um pouco mais resistente, entender do ponto de vista dela, e aí eu descobri que a pessoa estava achando que eu ia monitorar quantas vezes ela interrompia o cara, o outro cara. Eu falei: "Não, não é isso que eu quero saber. Você pode interromper ele quantas vezes você quiser, o que eu quero entender é se ele precisa parar muito tempo para atender a sua, interrupção, eu preciso ter visão disso, para poder contabilizar isso em qualquer prazo ou qualquer coisa que eu vá qualquer estimativa que eu vá passar para frente. Eu preciso ter esse tipo de visão. Tem um livro muito legal, chamado Making Work Visible. Eu não lembro quem é o autor, cara. Deixa eu dar uma É aquele, pesquisada deixa aqui eu pra pegar. não falar. Você tem aí? Eu acho que tem. Esse livro, Ah, ele sim. classifica, né, Dominica, os né? desperdícios os desperdícios que acontecem num serviço, né, como ladrões de tempo, né. Cara, é dessa menina mesmo. É muito legal, cara, porque uma das coisas que ela fala que é o ladrão de tempo número um é o: "Você tem 5 minutinhos para falar comigo?". Nunca são 5 minutinhos, entendeu. E eu quero dar visibilidade para isso. Eu quero entender o que que acontece. Eu estou num ponto em que eu agora quero ter visão dessas coisas. Antigamente não me interessava era resolver o problema. Agora eu estou num ponto em que eu quero ter visão dessas coisas para ver o que que eu consigo ajudar, onde a gente consegue otimizar. Show de bola, show de bola. E é uma perspectiva bem interessante quando a gente fala de resistência, né? Porque no final a resistência ela representa uma mudança ambiental, digamos assim, né? Se essa mudança representa ameaça, vai ter resistência. Se ela representa Exato. benefícios, ela vai ter aceitação. A questão é como que a gente transmite esses benefícios de forma que as pessoas não os percebam como ameaças, né? Tem um cliente que a gente estava abordando há um tempo atrás, que a estrutura deles era completamente caótica, ainda é completamente caótica, e que está sendo bem difícil entrar lá, não porque a ferramenta ou a abordagem ou o conteúdo vai ser ruim, na verdade, todo mundo em volta sabe o benefício, mas existe ali um receio de perda de poder e de perda de visibilidade, porque outro está fazendo o trabalho, não eu. Esses artifícios, eles são complicados e as pessoas vão reagir ao nosso comportamento, né, à nossa ação próxima à parte em que eles estão trabalhando, de acordo com esse tipo de comportamento. Então é bem tenso e intenso, mas aos poucos você vai conseguindo se inserir nesse ambiente, né? Pessoal, novamente agradecer aqui a presença de todos vocês, o Luciano e a galera, tá? Papo super rico. Case é sempre um negócio interessante que a gente começa a pegar e ver onde a gente pode acertar, onde a gente está errando no dia a dia e ver quem já executou fazendo esse trabalho, é fenomenal. Luciano, É. últimas palavras aí para a gente poder encerrar e mandar a galera Cara, embora. eu quero agradecer a oportunidade de mostrar o case, né, porque, eu acho que nem todo mundo tem contato com esse tipo de situação. Eu queria também, deixar o meu contato, né, acho que mais cedo aí a gente apresentou aí meu LinkedIn, quem tiver alguma dúvida, tal, me adiciona lá e me procura que eu vou atender com o maior prazer, tá. Nada do que eu disse aqui é a verdade absoluta, né, são as coisas que funcionaram para mim, né, e vêm funcionando para mim. Mas eu espero ter podido, pelo menos, inspirar um pouquinho aí vocês para poder, ah, implementar as práticas aí do lado de vocês. Show de bola. Então é isso, pessoal.
Boa noite para todo mundo e até a próxima. Depois vocês vão receber aí todo o material que a gente chamou aí para vocês nos próximos eventos. Grande abraço.